Boa noite a todos e aproveito para agradecer a presença de todos para que a continuidade desse programa não seja prejudicada e uma nova forma de divulgação do livro Universo em Desencanto venha trazer para quem ainda não conhece essa obra a visão mais correta possível sobre o objetivo, o que revela este livro de imenso valor cultural. Hoje levaremos para todos os leitores, ou não, do livro Universo em Desencanto, o primeiro programa, desejando que caia na graça e na aprovação de todos, leigos ou não. Pretendemos, com este programa, não ensinar a cultura racional que emerge do livro, vez que não existe professor e o próprio leitor é o seu próprio mestre, mas trazer ao conhecimento de todos as descobertas culturais dos leitores, que são muitas, bem com a evolução do leitor, tanto no que diz respeito ao campo material, pessoal, como no que tange ao lado espiritual de cada um. Pretendemos realmente fazer ver a todos que o livro Universo em Desencanto é uma obra eminentemente cultural, muito embora nos traga as verdadeiras nuances do que vem a ser o campo espiritual tão deturpado e modificado através dos séculos e por força dos interesses materiais do homem. No dia de hoje, nesse programa inaugural, trouxemos para responder as indagações dos nossos entrevistadores e dos que estão nos honrando em assistir esse programa, o leitor do livro Universo Desencanto, mais antigo que entre nós teve uma vida muito próxima ao senhor Manuel Jacinto Coelho, por quem foi criado e de quem foi um amigo muito solicitado, sendo até mesmo seu advogado. Esse nosso entrevistado poderá, com a vivência de seu aprendizado, sua experiência, nos revelar os ganhos e, se tiver perdas obtidas, com o estudo da cultura racional. É um estudante polêmico para alguns, mas leal para outros, mas que viveu todos estes anos sob o comando e diretriz dos ensinamentos racionais. Apresento aos amigos o leitor Edgar Pinheiro, para que nos responda o que for perguntado, sem divisões, sem polêmicas, sem religiosidade. Marcelo de Brasília, um abraço, Marcelo, prazer te ver. O que acontece é o seguinte: esse programa eu quero parabenizar o Marcelo, do Rio Grande do Sul, que tem dois Marcelos, né? Eu quero parabenizar pelo nome que ele deu ao programa, porque esse nome foi muito inteligente. Por quê? Porque a verdade, o que mais existe no mundo são verdades, várias verdades. Cada ser humano é uma verdade. Tem 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões de verdades. Aqui nós somos 2, 4, 6, 8. São 8 verdades. Que a verdade que eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo. E é uma verdade. Quem é que pode negar que aquela janela ali existe, que aquele sofá ali existe, mas vocês não estão vendo. A verdade que cada um de vocês estão vendo, eu também não estou. E aí o que acontece? Além disso, cada movimento social, seja religioso, seja cultural, seja político, seja esportivo, cada movimento vem com a sua verdade e sempre modificando a verdade anterior. E a cultura racional é o único movimento que o racional superior manteve tudo o que existe no mundo de informação e acrescentou: não somos contra ninguém, somos a favor de tudo. A cultura racional veio dar prolongamento, então manteve tudo, todas as verdades. Então, essa interrogação que ele fez, se é a verdade, eu achei muito inteligente. Parabéns, Marcelo. Com relação ao programa, eu não poderia deixar de aceitar o convite do meu amigo pelo seguinte: eu acho que está na hora, estamos até um pouco atrasados, de mudar
o modus operandi das caravanas, dessas propagandas. Essas propagandas são há 51. Eu fiz parte da primeira. A primeira propaganda eu fiz parte. Foi numa escola de samba em que o João Roberto Kelly foi homenageado. Aí nós fomos um grupo lá. O velho mandou um grupo, nós éramos uns 15 ou 20. A segunda foi outra escola de samba. A primeira foi na Imperatriz Leopoldinense, a segunda foi na Viradouro. Quem foi homenageado foi o Procópio Ferreira. Nós fomos lá. Entendeu? Quer dizer, então, é uma propaganda de 51 anos que não está dando mais efeito. No início deu, porque era novidade, o povo se interessava em saber o que é. Hoje todo mundo já sabe, e falam mal. Ver o pessoal daquela religião para vender livro, é o que falam. Então, nós temos que nos adaptar, porque o número de leitores está diminuindo, quando deveria crescer. Por vocês querem um exemplo? Quando o velho inaugurou o pavilhão, lá no Retiro, em 1982, colocaram catracas lá na entrada para marcar quantas pessoas entraram. Eu soube que tinha quase 8.000 pessoas no Retiro. Hoje não bota 1.000 lá dentro. Porque é um sinal que está diminuindo, não está crescendo o número de leitores. Então, esse programa eu vejo como uma nova forma de divulgação, que fica aberto para quem estiver assistindo fazer uma pergunta ou outra, se interessar, e inova, porque nós temos que nos adaptar. Então, eu estou aqui para responder o que vocês quiserem saber, porque eu acho que eu sou vivo, o mais antigo leitor. Que eu conheci a cultura racional, não era nem cultura racional, você chamava cultura racional. Quem colocou esse nome de cultura racional foi o João Roberto Kelly. Falou para o velho uma hora lá conversando, falou: essa cultura é uma cultura racional. O velho gostou. Se falar, nós falamos em imunização racional, não falava em cultura racional. Então, eu, como um dos mais antigos, eu posso informar vocês o que eu vi, o que eu vivi, o que eu presenciei, o que eu aprendi, o que eu conheci, e também explicar porque existe muita pendenga com a minha pessoa. Eu não tenho nada contra ninguém, nem contra o João. Eu tenho contra o que fazem com a obra. Meu compromisso é com o livro, é com a obra Universo e Desencanto. Façam comigo, façam o que quiser, mas não toquem na obra. Eu ouço falar nesse João há mais de 20 anos. No dia que ele foi expulso do Retiro, eu estava do lado do seu Manel. Eu fui pedir, porque várias vezes o velho botava um moleque daquele para fora, eu pedia, mas velho, ele não tem pra onde ir, não tem família e tal. Não. Aí o velho, tá bom. Aí chamava ele, dava uma bronca, vai trabalhar, vou te dar uma chance e tal. Com o João, o velho não deixou nem eu falar. Entendeu? Quer dizer, então, conheço bem a figura. E eu ouço, depois que o velho se foi, eu ouvia falar nele, que ele recebia o espírito do velho, que estava fazendo isso, acontecendo, eu não ligava. Mas quando eu tomei conhecimento que ele falsificou o livro, aí não, aí eu entrei. Aí eu vou defender esse livro com a minha própria vida, em qualquer lugar. Contra ninguém, não tem nada contra ninguém, cada um é dono de si. Somos todos, tanto é que somos todos livres, e a evolução, o aprendizado racional é individual, é cada um por si. Então, eles não gostaram do que eu falei, do que eu reclamei, e bloquearam para ninguém me ouvir, me tiraram, disseram que eu sou criador de casa, etc, etc. Mas não é bem assim. Ser mal entendido, até seu Manel é. Então, eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem perguntar. Pode ficar à vontade. O mestre Gringo está com a mão levantada. A Lucilene também está com a mão levantada. O mestre Gringo pode falar? O Tacílio?
Salve, salve a todos. O gringo vem da Salve, Sereno. maternidade. Só para justificar o apelido gringo aí, eu já saí da maternidade com o nome de gringo, depois de homenagear a família com o meu nome, né? O Tacílio. Então, por isso gringo, né? Gringo, né? Comecei a fazer capoeira em 77 e está até hoje gringo. Doutor Edgar, primeiro salve. É um prazer, uma honra estar na sua presença e poder conversar e aprender um pouco com o senhor, fazer umas perguntas, né? Com relação ao que o senhor falou ali da questão da divulgação, vou contar rapidamente uma história que eu ouvi de estudantes antigos, né? Que eu iniciei na cultura racional em 1977 em Florianópolis, que o Lorival Fernando Alves Leite me divulgou em 77 a cultura racional. Então, eu comecei com 10 anos de idade para aprender a ler e escrever dentro da cultura racional. Eu percebo assim, teve uma história no Retiro que certo estudante estava na varanda com ele e falou assim para ele, doutor: ô pai, o livro vai ser para o mundo todo, que é da redenção da humanidade. Esse livro é para salvar todos. Ô pai, me diga um negócio. Pô, se vai ser para a humanidade toda, não vai faltar papel, não vai ter que desmatar muita coisa, para nós ter todo mundo com o livro na mão. E isso é história. Aí o senhor que é da época vai saber se é verdade ou não. É história. Vai ter que desmatar a floresta, vai ter muito consumo disso, daquilo outro. Como é que vai ser? Aí isso que o pai falou para ele, bem tranquilo, como sempre foi, né? Ô, meu filho, vai chegar um dia que as pessoas, aí dentro do que o senhor está falando de divulgação de hoje, vai ter um negocinho na mão, um quadrinho na mão, ela vai ler nesse quadrinho na mão ali, o jornal dela, vai ver o livro, vai ver um monte de coisa. Vai chegar o tempo desse quadrinho na mão. Há 50, 60 anos atrás, ele já estava falando do celular e do tablet. Então, ele já estava prevendo que nós tínhamos de atualizar a divulgação, no meu entendimento, não perdendo a essência, que a divulgação é o livro, é o conhecimento. Não tirar o nosso escudo, que é o Cruzeiro do Sul, né? Então, tudo isso é coisa importante, que eu acho que o senhor foi um dos autores. A primeira camiseta que eu tive, até hoje ela, era só o pórtico. Depois que foi colocado o mapa do Brasil com o pórtico, mas a minha primeira camiseta de cultura racional era só o pórtico, cultura racional terceiro milênio, até hoje, está velhinha, tadinha. Mas eu concordo que o senhor tem de trabalhar a divulgação de acordo com como está hoje. Nós temos a mídia social, nós temos a internet, temos o WhatsApp, Facebook. Eu só sou contra, tipo assim, quem deu a ordem foi o pai. Quem tem de tirar é ele. Os caras ficam inventando moda, querendo dizer coisas que não estão no livro, querendo divulgar da forma deles, querendo dizer como é que se lê o livro, querendo ensinar. Não. O mestre deixou tudo pronto. É só seguir o caminho. Salve, salve, doutor Edgar. Como é seu nome, amigo? Que eu não estou vendo seu nome aqui. É que ali só está um logotipo que eu coloquei, porque eu uso muito para capoeira. É o Tacílio, mas o pessoal me chama de gringo. Só pode chamar de gringo. Tá, ô Tacílio, gringo. Tudo bem. Foi um prazer conhecer você. Olha, Salve, eu vou discordar de você, Tacílio, num ponto. O seu Manuel, ele não determinava nada. Nada. O seu Manuel nos deixava livres para agir. Ele nos orientava. Então, esse negócio de que o livro vai ser aquilo, não. Ele nunca chegou para tem que ser isso, tem que ser aquilo. A única coisa, veja bem, até para ler, ele falava com a gente assim: olha, vocês devem ler esse livro. Leiam esse livro. E daí saiu o primeiro volume. Eu conheci o seu Manuel em 1960. Não tinha saído o primeiro volume. O primeiro volume saiu no final de 69 e início dos anos 70. Então, e daí ia sair e dizer: ó, vai sair o livro, porque nós escutávamos as mensagens que iam compor o livro. Às segunda-feira e às quarta-feira, nós tínhamos uma reunião lá em Belfort Roxo, na garagem da Casa do Velho. Era uma garagem grande. Sentávamos todos lá, ele sentava numa mesa, numa cabeceira, na outra cabeceira sentava o Manuel Simões, que tinha uma voz muito potente, muito bonita, para ler, e ele colocava 4 mulheres de um lado e 3 homens de outro, que era a representação das 7 partes, de uma de cada fonte, 4 fontes femininas e 3 fontes masculinas. Então, nós sentamos ali e, durante 1 hora, o Manuel Simões lia as mensagens que o velho tinha recebido.
E depois ficávamos batendo papo, ele explicando e tal. Então ele dizia, vocês devem ler esse livro, não deixem de ler. Que é para vocês terem o poder que eu tenho e vocês serem o que eu sou, fazer o que eu faço. Olha, se ele diz isso para a gente, ele não está querendo impor nada, nem impor nada. Ele está dando a liberdade absoluta. Muita gente leu, outros não leram. Entendeu? Então, Otacílio, eu posso te adiantar o seguinte, nesses 62 anos que eu conheço a obra, eu posso te garantir que o que tem de lenda e mito é muito mais do que realidade. Falam muita coisa sobre o velho. Eu inclusive, costumo dizer o seguinte, nós tivemos um privilégio muito grande, que foi conhecer o seu Manuel. Mas esse privilégio atrapalha muita gente, prejudica muita gente, porque tem gente com uma extrema vaidade, só porque passou pelo seu Manuel, cumprimentou o seu Manuel, ou olhou o seu Manuel, acha que é igual ao seu Manuel. Olha só. Então, eles acham que pode sombrear. Ah, o pai falou isso. O pai falou aquilo, eles têm que sombrear. Você quer ver uma coisa? Você quer ver um mito, Horácio? Essa questão de pai. Eu fui o responsável por isso. Eu não tive pai. Meu pai morreu, eu tinha 2 meses de nascido, eu era bebê, não conhecia. E quando, lá em Ilhéus, minha mãe veio para o Rio, eu tinha 2 anos de idade. E fui criado sem pai. Minha mãe foi pai e mãe para a minha família, para mim e para os meus irmãos. E aconteceu o seguinte, eu conheci o seu Manuel numa situação pessoal. Aliás, conheci até seu Chico antes do seu Manuel. Conheci seu Chico na Rua Áurea. 15 minutos depois eu conheci o seu Manuel. E o que aconteceu? Eu fui criado por ele. Eu me considero criado por ele. Porque ele que me botou para estudar, ele que me deu bronca, puxou minha orelha, levei porrada dele, brigava, me castigava, me botou de castigo. Como um pai, punindo e cuidando e educando o filho. Aí, um dia dos pais, um domingo, dia dos pais, eu fui para Belfor Roxo e levei umas flores para ele. E tinha uma tradição lá em Belfor Roxo, seguinte, toda vez que você conseguia uma benesse, conseguia resolver um problema, conseguia uma ajuda, você levava flores para agradecer. Eu cheguei com as flores e ele virou e falou assim, o que houve, Edgar? O que houve? Eu falei, nada, meu velho. É que eu não tive pai. O senhor foi o pai, tem sido o pai que eu não tive. Então, como hoje é dia dos pais, eu vim aqui para lhe dar um abraço. Trouxe essas flores. Ah, muito obrigado e tal. Alguém ouviu e começou a chamar ele de pai. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês não é que o seu Manuel zombava, não, pelo contrário. Às vezes eu estava com ele na varanda, o pessoal ia se despedir. Tchau, pai. Pai. Oi, pai, isso aqui. Ele olhava para mim, sabe o que ele falava? O apelido que tu me colocou, pegou. E ria. Entendeu? O velho não era chegado a essas conotações religiosas, não. Ele era contra. Entendeu? Mas ele não interferia. Você sabe por que ele não interferia e nos dava total absoluto? Eu vou dizer o porquê. Não precisa ser advogado para saber que uma sentença judicial é intocável. O juiz prolatou a sentença, ninguém pode mudar. Só pode mudar através de uma outra ação, de outra sentença a nível de revisão ou através de recurso. Mas a sentença ninguém muda. Nós cometemos um crime lá em cima. Está no primeiro volume. Desde o primeiro volume ele fala, nós cometemos um crime. Nós caímos. A queda não foi física, mas foi qualitativa. Perdemos virtude, deixamos de ser puro, limpos e perfeitos. E fomos julgados. Nós estamos cumprindo a pena que foi decretada há 14 bilhões de anos.
nós estamos cumprindo a pena. O velho não pode se meter, ele sabe disso. Então, muita gente fala, essas coisas, o pai resolve, o racional resolve. Não resolve, não. Foi uma decisão tomada pelo Tribunal Racional, aplicando a Justiça Suprema a tudo e a todos, e o contencioso universal está cobrando, a mando de Deus. Quem vai mexer numa sentença dessa? Ninguém. Não pode. É igual aqui. Ninguém mexe numa sentença de um juiz. E a mesma coisa, nós estamos no final já da nossa pena. Tanto que estamos no final que ele veio para nos trazer o mapa do retorno. Porque se o velho, do jeito que ele era, um ser bom, vocês não imaginam quem era São Manuel. Na mesma hora que ele te dava uma bolacha, ele te fazia carinho. Ele era muito bom. Ele tinha vindo aqui, vambora, gente, vamos subir todo mundo, ó, o caminho é esse, vai embora, vem comigo. E levava todo mundo. Mas ele não veio, ele veio dar o mapa. É a parte final da nossa sentença. Entender o mapa para subir os 21 degraus que nós descemos. Entendeu? Então, o velho ele não podia se meter. Qual o primeiro degrau? Começou a progredir por conta própria. Olha a liberdade. Então, o retorno é por conta própria, ele não se mexe, ele orienta. Muita gente acha que nós que éramos antigos, que ficavam, vocês ficavam muito com o seu Manel. Aprendemos muito, mas ele não dava mastigado. O seu Manel conversava com a gente com parábolas. Você tinha que ter interpretação, você tinha que pensar o que ele falava. Ele interpretava por palavra, ele falava por palavra. Eu comecei a aprender isso. Eu posso contar para vocês 2 fatos. Um deles, eu estava ajudando uma pessoa eu trabalhava no fórum, e essa pessoa estava cheia de processo no fórum. Eu estava ajudando essa pessoa estava numa situação horrível. As coisas começaram a dar errado para cima de mim. Aí um dia eu estava lá meio acabrunhado, ele passou por mim, bateu a mão no meu ombro e disse assim, Edgar, quando um pai está batendo no filho, o irmão vem defender o irmão, apanha os 2. E foi embora. Me deixou com essa metáfora na cabeça. Aí eu fui, me deduzi. Aí, horas depois, eu falei, mas velho, o que eu faço? Sabe o que ele falou para mim? Você é inteligente, se vira. Então o velho não dava as coisas mastigadas, ele fazia você refletir, fazia você analisar, você aprender. Outra vez eu me aborreci lá, em Belfort Roxo, falei, vou embora, eu não venho mais aqui não. Aí ele estava conversando com um grupo de pessoas, eu cheguei, me despedi dele e fui embora. Aqui dentro de mim, não falei com ele que eu ia embora de vez, não, mas dentro de mim eu não queria voltar muito. Quando eu cheguei na garagem, ele gritou lá de dentro, "Ei, legal! Sim. Coco que cai do coquinho quebra o coco. Tchau." Aí fui eu com aquilo na cabeça. Coco que cai do coqueiro quebra o coco. Quando eu cheguei na esquina de Rua Áurea com o filho casado, eu parei e pensei, voltei. Aí eu fui decifrar. Se eu cair, se eu me desligar dele, eu vou quebrar a cara, vou me arrebentar. Então não vou sair daqui, não. Eu vou deixar esse pessoal que está me enchendo o saco para lá e vou ficar aqui. E voltei. Quando eu entrei na casa dele de novo, ele não falou nada, ele só olhou para mim e riu. Então, o velho, ele forçava a gente e nos dava liberdade absoluta. Agora, você sempre sendo responsável pelo ato de vocês. Sempre. Entendeu? Eu estou falando mais do que devia. Mas podem perguntar à vontade. O Carlos Renato tem a sua pergunta agora. Edgar, o seu fone está baixo. Um salve iluminado para você, para todos do grupo. Deixa eu falar uma coisa. Você entrou numa questão bem interessante aí, sobre a questão da mistificação, né? Uma mensagem do Racional Superior que ele diz o seguinte, que muitos novos vão passar os antigos para trás.
essa reflexão nos leva a uma reflexão bem interessante dentro do termo que você colocou aí. Porque a mistificação, na sua opinião, realmente ela tem trago um esfacelamento que está produzindo um efeito contrário, está produzindo um efeito contrário na forma de divulgação da cultura racional. Como que você vê o fato de que as pessoas estão conduzindo os jovens, os iniciantes da cultura racional, com essa mística de introduzir, né, uma forma inadequada de conduzir a cultura racional no dias de hoje, que a atualidade ela é dinâmica. Hoje nós estamos vivendo um momento dinâmico, onde as pessoas estão necessitando de conhecimento, e a mistificação ela leva para um lado obscuro. Como que você vê hoje a necessidade de modificar isso dentro da cultura racional? Ô, Carlos, você tocou num ponto que desde Belfort Roxo eu discutia com o velho, sabia? Até eu teve uma passagem, já no Retiro, uma vez nós estávamos lá embaixo, no bar, uma quinta-feira, que era dia que eu ia para lá, estávamos um grupo de amigos com o seu Manuel, lá embaixo, estava calor, sentado e com a luz apagada. E nós estávamos conversando sobre divulgação, sobre propaganda. E eu dizia para ele que aquele jornalzinho, que tinha o jornal, não sei se você conheceu, o Jornal Racional, eu dizia, isso aqui é pura mistificação, seu mano. Tem que mudar isso. E ele debatendo comigo. Aí deu uma hora que eu falei, não sei o que, ele levantou para falar comigo, eu até vi uma cobra no pé dele. Mas, seu Manuel, tem uma cobra no seu pé. Ele deu um salto de 10 metros e tal, matamos a cobra. E depois, aí é outra questão. Então, eu sempre combati a mistificação. Porque cultura, o nome é cultura racional. Muita gente confunde o que é cultura. Cultura não é o que a massa fala. A massa fala que cultura é conhecimento, é sabedoria. Não é, não. Cultura vem do latim, de um verbo latino, colere. Colere quer dizer cuidar. Então, cultura é cuidar. Tanto que tem agricultura. Agricultura, cuidar da terra. Fisicultura, cuidar do físico. Entendeu? Tem aquele puericultura, cuidar da criança. Cultura religiosa, cuidar dos deuses. Então, cultura é cuidar. Então, vem a cultura racional, nós temos que cuidar da cultura racional. Como cuidar da cultura racional? Desenvolvimento para chegar ao raciocínio. Desenvolvimento do cérebro, da inteligência, do que você já guardou de conhecimento. Então, a cultura é você cuidar do que você já sabe e aumentar o teu potencial de conhecimento. Então, as pessoas muito humildes, elas começaram a criar, por causa de chavões religiosos, que eles não entenderam. Quando falam em salvação, todo mundo parte para a religião. A cultura da salvação, todo mundo parte da religião. A cultura superior, cultura de Deus, todo mundo parte para a religião. Então, começaram a mistificar. E surgiram os aproveitadores que eu combato. São os que brigam comigo, que desligam, me cortam e tal, eu combato. Porque o seu Manel nunca explorou ninguém. Eu já, como advogado, fui defender o seu Manel na Receita Federal. Porque ele caiu na malha fina em razão daquelas obras que ele fez lá no Retiro. Aquilo é uma cidade. Então, a malha fina segurou ele, porque ele estava com uma despesa muito acima do faturamento dele. Eu fui defender ele lá. Ele nunca pediu um centavo para comprar um tijolo.
Poxa, depois que ele saiu, até um cafezinho você pagava lá. Ele dizia, na minha casa ninguém precisa pagar para comer. Então, o velho não explorava ninguém e transformaram o movimento num movimento de exploração. Vocês não sabem o que foi feito em São Paulo. Até pirâmide financeira foi feita. Teve gente que vendeu carro, vendeu casa, perdeu tudo. O que a filha dele faz, a Tirinha, eu falo dela porque eu peguei ela no colo. Eu não tenho nada contra ela. Eu tenho contra o que ela faz com a cultura racional, contra o livro. Contra ela não tem nada a ver. Eu peguei ela no colo, ela era pequenininha, botava para dormir. Entendeu? Então, essa questão de salvação, entendeu? De Deus e as coisas que o velho fazia, o velho só fazia o que ele podia. Ele mesmo dizia, a pessoa estava com um problema, ele dizia, se o problema é espiritual, eu resolvo qualquer um. Se o problema é médico, o médico está aí para isso. Para isso existe o médico. Estudou para isso, vai ao médico. Quer dizer, ele só resolvia as coisas que ele podia meter a mão. Mas não, o seu Manel fazia milagres, verdadeiros milagres. O que ele fez com a minha irmã foi um milagre. Na minha família, o lado que tu olha tem um milagre feito por ele. Entendeu? Quer dizer, aí pegavam isso, associavam ao Pai de Santo, ao Babalaô, a isso, aquilo, as promessas nas igrejas, você está entendendo? Por uma razão que eu falei no início. Ele não mudou nada. O único movimento que surgiu na história humana que não mudou nada dos movimentos anteriores foi a cultura racional. As religiões, os movimentos religiosos, houve mudança. Tanto houve mudança que houve fragmentação. Aí tem um monte de religião hoje. Na filosofia, a mesma coisa. Nós temos a filosofia de Sócrates, que era a filosofia grega, aí veio Confúcio com a filosofia chinesa, e começou a vir. Veio Kant com a filosofia do positivismo, etc. Por quê? Porque cada um querendo se sobrepor ao outro. A cultura racional não. A cultura racional veio, deu continuidade a tudo e a todos, e completou. Eu conheci São Manel, eu era semi-analfabeto. Conheci ele com 16 anos de idade. Mal sabia ler e escrever, eu tinha o 2º ano primário. Ele começou, vai estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu comecei a estudar, fui estudando. Hoje eu tenho 3 faculdades, um mestrado e um doutorado nas costas. Porque ele mandou estudar. E muita gente fala que a cultura racional não precisa estudar mais, já sabe tudo. Não sabe nada. E a mim, por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. E ele me marcava em cima. Ele chegava, vem cá, cadê o carnê da faculdade? Tá. Paga lá, quero ver. Eu tinha que trazer para ele ver que estava pago. Ele falava para mim, se eu souber que você parou de estudar por falta de dinheiro, eu vou te meter o cacete. Por que os outros dizem que não precisa estudar? Então você vê o nível, é o nível da pessoa. Por isso que a cultura racional não tem professor. Eu canso de dizer, as pessoas me perguntam, falam, não sou professor, sou estudante igual vocês. Eu cada dia estou aprendendo uma coisa nova. Cada vez que eu leio, meu livro está assim, está se derretendo aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver isso. Aí está toda aí. Está tudo solto. Porque eu leio, eu gosto de estudar. Eu só não marco no livro, mas marco no papel. Aí, não sou professor, sou estudante, não sei nada. E mais, a cultura racional está no início. Nós estamos estudando para passar no 1º degrau. São 21 degraus que nós temos que subir. Para vocês terem uma ideia, o ser humano surgiu no planeta Terra há 3 milhões de anos. Quando ele surgiu, ele começou a evolução dele. E nesses 3 milhões de anos, nós só desenvolvemos 7% do cérebro.
Então, veja quanto nós temos ainda para desenvolver. E eu costumo dizer para o pessoal, ó, 2/3 vai se dar mal. Esses 2/3 vai voltar lá para o início. Vai voltar a 3 milhões de anos atrás. Porque é a lei, é a norma. Você é reprovado, volta a fazer o período todinho. Esses 2/3 que for reprovado, vai voltar para o início, começar tudo lá de 2 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás. Então, é muita coisa para se saber, muita coisa para se estudar. E não tem professor. Tem uns metidos a professores. Tem uns metidos a professores aí, eu bato em cima, tu está mentindo. Aí eles não gostam de mim, é o que eu posso fazer. Eu não vou compactuar contra a obra. Eu estou do lado da obra em qualquer situação. Eu quero fazer uma pergunta, Edgar. Fala, Lulu. Um brinde a vocês. Pode fechar, né? O que representa, então, o termo se conhecer dentro da cultura racional, já que cultura é cuidar. Onde entra o se conhecer? Queria que você desse uma explicação. Olha só, eu vejo, eu estou falando do meu ponto de vista, não estou ensinando. Eu vejo da seguinte forma: a cultura nacional é um conhecimento novo. Já teve preparações de filólogos, que teve missionários, teve porta-vozes, uns maiores, outros menores. Sócrates, a prova de que ele teve um porta-voz é que ele mandou escrever, há 4 mil anos atrás, ele mandou escrever, no tempo de Delfos, o que o Racional falou para o senhor Manel agora em 1935. O que o Racional falou para o senhor Manel quando começou? Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir teu eu? Sócrates escreveu com outras palavras, há 4 mil anos atrás. O que ele botou? Conheça-te e conhecerás o universo e Deus. E o que, dentro do que você perguntou, o que é se conhecer? Eu vejo se conhecer é você entender essa figura nova que a cultura racional trouxe do homem. Sim. Eu, por exemplo, passei a perceber o seguinte: eu sou poderosíssimo. Eu sou poderosíssimo. Eu posso destruir o mundo. Einstein, quando escreveu a teoria geral da relatividade, ele deixou a bomba atômica pronta, da cabeça dele. Eu tenho o potencial que Einstein tem, desde que eu estude. E se conhecer, como é que você pode querer voltar para um lugar que você não conhece? Você não conhece o lugar, nem conhece quem habita. E para se conhecer, para saber quem você é, dentro da cultura racional, dentro do contexto do complexo universal, tem muitas nuances. Você vê, o universo é um caos. O corpo humano, que é um micro-universo, também é um caos. Se você abrir uma pessoa, fazer uma anatomia, você vai abrir, tu não vai entender nada. O médico tem que estudar 5 anos, fazer residência e mais alguma coisa para abrir uma pessoa e saber. Porque é tudo misturado. Porque quando nós fomos programados, essa máquina foi programada, foi para andar de 4. Então, os órgãos eram pendurados. Se vocês observarem, a nossa coluna vertebral é cheia de ganchinhos. Tem os ganchinhos. Então, cada gancho daquele era um órgão pendurado. Fígado, baço, rins. Aí o homem começou, por livre-arbítrio, liberdade dele, ele vinha de 4, chegava numa pedra ou num capim grande, uma moita grande, ele queria ver o que estava lá. Então, ele começou a forçar. Então, ele começou a andar em pé. Quando ele começou a andar em pé, os órgãos todos caíram. Então, se você observar que a nossa máquina, do umbigo praticamente para baixo, é uma bagunça, é um órgão em cima do outro.
Então, nós temos que conhecer isso. Por quê? Porque isso aqui não vai para lá. Sim. Nós vamos levar a essência do que está aqui. Então, nós vamos ter que saber desenvolver essa essência e eliminar o que não presta, o que é ilusório. Quando ele fala, tudo é ilusão. Até eu pergunto a vocês agora, se tudo é ilusão, será que nós existimos aqui mesmo? Será que eu tenho 1,76 m mesmo? Será que eu sou o Edgar? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que nós temos que conhecer, porque você não pode ir para o mundo racional, a fonte da sabedoria absoluta, sem saber o que é. E o crime que nós cometemos foi muito grave, muito grave. Todas as religiões falam nesse crime. A cultura nacional fala. Por falar em religião... Todo mundo, só um minuto, só para terminar, Lulu. Você percebeu uma coisa? Todo mundo fala na desobediência. Mas nós não desobediemos. Não foi só desobediência, não. Foi desobediência e rebeldia. Essa rebeldia é uma coisa muito ampla. Quem sabe que nós fomos otários e que tentamos dar um golpe em Deus para tomar o poder? Olha aí. Então, veja a gravidade do que aconteceu lá para